Olá, meus irmãos, muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que me estejam a escutar. Então, este é o estudo número 2 das influências e ações da trevas ou influências e ações da mente. Portanto, vamos continuar onde acabámos no. Íamos saber o que é cognitivo ou cognição, que já em vídeos passados vos expliquei, mas voltemos então ao que é cognitivo. Cognitivo é uma expressão que está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento, que é a cognição. Portanto, a cognição envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória e o raciocínio, que fazem parte do desenvolvimento intelectual. A psicologia cognitiva está ligada ao estudo dos processos mentais que influenciam o comportamento de cada indivíduo e o desenvolvimento cognitivo intelectual. Segundo o epistemólogo e pensador suíço Jean Piaget, a atividade intelectual está ligada ao funcionamento do próprio organismo e ao desenvolvimento biológico de cada pessoa. E agora, sabendo o que é cognição, vamos entender o que são distorções cognitivas. São formas de pensar distorcidas da realidade, padronizadas pelos eventos da vida e que geram grande sofrimento para si próprio ou para os outros com quem convive. Portanto, ou se na infância, na adolescência, na juventude, agora na fase adulta, portanto, qualquer trauma que aconteceu vai nos distorcer a nossa cognição. São expressas em pensamentos automáticos disfuncionais. Portanto, o pensamento, como vimos no outro estudo, dispara logo e nem nos deixa pensar. Nós pensamos que pensamos, mas não, já lá está. Sendo um processamento de informações emocionais equivocado, onde os nossos esquemas mal adaptativos distorcem a realidade para que esta se torne condizente com as nossas crenças centrais de desamparo, de desamor ou de desvalor. Como vimos também no outro estudo. Por exemplo, a pessoa, ao ter falta de autocontrole, faz com que os seus familiares ou amigos se afastem e assim comprova a rejeição. Portanto, ela, como não tem autocontrole, não quer estar com ninguém, que é para não ser achar-se diminuída, não é? Achar-se rebaixada, então exposta. E então ela afasta todos ou afasta-se ela. E então depois vai comprovar que é rejeitada por todos, não é? A vitimização. Sentindo-se rejeitada, abre a mente ao descontrole emocional e passa a ter compulsões. Agora então vamos ver os esquemas cognitivos mal adaptativos. Segundo Jeffrey Young, os esquemas são crenças e sentimentos importantes sobre si próprio e sobre o ambiente em que o indivíduo aceita sem questionar. Portanto, este mundo, os sistemas todos, este mundo, não é? Praticamente todos aceitam tudo sem questionar nada. E então vamos ver, não é? Que essas ideias autoperturbadoras e muito resistentes à mudança. Por isso que nós vemos aqui entre os desigrejados quase nunca mudam. E quando mudam ainda é para pior, raramente para melhor. Então esses esquemas cognitivos são os motivadores dos transtornos emocionais. E estes, por sua vez, levam o corpo físico ao adoecimento. Portanto, o seu mau pensamento leva à doença do seu corpo físico. Por exemplo, uma pessoa com um esquema cognitivo de abandono e instabilidade poderá desenvolver a obesidade. Portanto,
glutonice extrema, não é? Que a pessoa só pensa em comer, ela refugia-se na alimentação e geralmente na má alimentação, no açúcar, nos alimentos processados, não é? Para fugir ao abandono, àquele sentimento. Então, sempre que ela se sente abandonada, vai comer. Um esquema é um padrão extremamente estável e duradouro que se desenvolve durante a infância e é aperfeiçoado durante toda a vida. Mesmo que os esquemas persistam depois de formarem-se, nem sempre temos consciência deles, ou quase nunca, digo eu, pois eles operam de modo subtil, fora da nossa consciência. Entretanto, quando um esquema irrompe ou é desencadeado por acontecimentos, os nossos pensamentos e sentimentos são dominados por ele. Em vez de questionarmos, não, a pessoa sente-se abandonada logo por aquele menos de segundo, não é? Aquele milésimo de segundo. E então começa logo a desencadear pensamentos destrutivos, não é? Depois vai se sentir mal e vai ter emoções ou ações péssimas. Portanto, é nesses momentos que as pessoas tendem a experienciar emoções negativas extremas e a ter pensamentos disfuncionais. Nós vemos o mundo por meio dos nossos esquemas. E agora vamos a ver alguns esquemas, não é? Que a nossa mente nos fornece erradamente. Não é? O primeiro é a privação emocional. Este esquema refere-se à crença de que as necessidades emocionais primárias nunca serão atendidas pelos outros. Portanto, ele acha que ninguém o vai nutrir emocionalmente. Portanto, estas necessidades incluem o carinho, a empatia, a afeição, a proteção, a orientação e o interesse por parte dos outros. É comum os pais privarem a criança emocionalmente. Portanto, desde a infância, quem cresce nestes lares disfuncionais, não é? Acha sempre, depois, quando é adulto, que nunca ninguém lhe vai dar carinho, nem afeição, não é? Nem o vai orientar. Por isso nós vemos hoje aí nos desigrejados de facto, não é? Como eles nunca mudam, que acham que ninguém os vai ensinar, ninguém os vai preencher, orientar, porque se eles já vinham assim da infância, depois saem traumatizados daquelas denominações, daquelas religiões, é o fim. Outro, abandono e instabilidade. Este esquema refere-se à expectativa de que logo serão perdidas as pessoas com quais se cria um vínculo emocional. Acha que a amizade nunca se vai manter. A pessoa acredita que de uma maneira ou de outra os relacionamentos íntimos terminarão iminentemente. Na infância, estes pacientes podem ter vivenciado o divórcio ou a morte dos pais. Este esquema também pode surgir quando os pais foram inconsistentes no atendimento das necessidades da criança. Por exemplo, pode ter havido muitas ocasiões em que a criança foi deixada sozinha ou não foi atendida por períodos prolongados. Aquele abandono que vai se refletir por toda a vida. Terceira, desconfiança e abuso. Refere-se à expectativa de que os outros, de alguma maneira, tirarão vantagens da pessoa, intencionalmente. As pessoas com esse esquema acreditam que os outros vão magoá-las, enganá-las ou desprezá-las. Elas com frequência pensam em termos de atacar primeiro ou se vingar depois. Na infância, estes pacientes muitas vezes foram abusados ou tratados injustamente por pais, irmãos ou amigos. Aquele ser humano vingativo ou que ataca logo.
foram abusados principalmente na infância. A quarta, isolamento social ou alienação. Refere-se à crença de estar isolado do mundo, de ser diferente das outras pessoas e ou de não fazer parte de nenhuma comunidade. Essa crença normalmente é causada por experiências iniciais em que a criança vê que ele e a sua família são diferentes das outras pessoas. E então, nos meios religiosos, isto passa-se grandemente, não é? A pessoa que é sempre posta de parte, é tratada como gente segunda, na escola também, ele sofre de bullying, e então tudo isto vai ser um ser que se vai isolar com grande facilidade. A quinta, defectividade ou vergonha. Este esquema refere-se à crença de que a pessoa é internamente defeituosa e que se os outros se aproximarem perceberão isso e se afastarão do relacionamento. Portanto, ele prefere-se logo se afastar antes que alguém o afaste. Este sentimento de ser defeituoso e inadequado muitas vezes leva a um forte sentimento de vergonha. Os pais geralmente criticavam muito os filhos e faziam com que eles sentissem que não eram dignos de serem amados. E isso leva-nos ao fracasso, que refere-se à crença de que a pessoa é incapaz de ter um desempenho tão bom quanto o dos outros na profissão, na escola ou nos desportos. Estes pacientes podem sentir-se burros, ineptos, inaptos, sem talento ou ignorantes. A pessoa com esse esquema muitas vezes nem tenta fazer as coisas porque acredita que vai fracassar. Esse esquema pode-se desenvolver quando a criança é desprezada e tratada como se fosse um fracasso na escola e em outras esferas da realização. Os pais normalmente não proporcionavam o suficiente apoio ou disciplina e encorajamento para que a criança persistisse e tivesse sucesso em suas realizações académicas ou desportivas. Portanto, isto os pais têm que apoiar, mas sempre com disciplina, né? E é o que hoje não acontece. Encorajar, mas com disciplina. A pessoa sabe que tem ali o apoio ao seu lado, pode contar com ele, mas tem que o temer, aquele temor aos pais acabou. Passemos então à dependência-incompetência. Refere-se à crença de que a pessoa não é capaz de assumir de forma competente e independente as responsabilidades do cotidiano. A pessoa com esse esquema depende excessivamente dos outros para tomar decisões e iniciar novas tarefas. Os pais, em geral, não estimularam a criança a agir de forma independente e a ter confiança em suas capacidades de tomar conta de si mesmo. Depois é a ambiguidade. Ou o pai não liga nada, despreza, ou então protege tanto, não estimula a agir, faz ele tudo, e depois vai ser um adulto dependente e incompetente. Portanto, pais, vocês que protegem tanto, vejam que estão a tornar os vossos filhos uns dependentes e incompetentes. Vulnerabilidade a danos e doenças. Refere-se à crença de que a pessoa está sempre prestes a viver uma grande catástrofe financeira, natural, médica, criminal ou outra, e pode levar a preocupações excessivas para se proteger. Normalmente, um ou ambos os pais eram muito medrosos e passaram a ideia de que o mundo é um lugar perigoso. E hoje em dia, com tantos temas de apocalipse, de fins do mundo, de tudo isso, quem sofre destas perturbações ainda vai as ver mais agravadas. Passemos então à subjugação.
Refere-se à crença de que é preciso submeter-se ao controle dos outros a fim de evitar consequências negativas. A pessoa muitas vezes teme que, a menos que se submeta, os outros vão ficar zangados ou a rejeitam. Vejam lá bem o que esta pessoa passou. As pessoas que subjugam e ignoram os seus próprios desejos e sentimentos. Na infância, geralmente, um dos pais ou ambos era muito controlador. Outro extremo. E depois, por incrível que pareça, a pessoa vai-se encontrar namorados, amigos, esposas, né? Que o vão subjugar, porque ela necessita disso. Passemos então ao autossacrifício, que está aí as igrejas, né? As denominações, as religiões cheias, né? De caridades, de supostas caridades. Refere-se ao sacrifício excessivo das próprias necessidades a fim de ajudar os outros. Quando a pessoa presta atenção às próprias necessidades, geralmente sente-se culpada. Para evitar essa culpa, ela põe as necessidades dos outros acima das suas. Muitos seres humanos que se autossacrificam obtêm um sentimento de autoestima aumentada ou um senso de significado por ajudar os outros. Não se ajuda para ensinar, não se ajuda para ajudar, mas sim ajudas para se sentir inferior aos outros. A falsa humildade. Na infância, a pessoa pode ter sido obrigada a assumir excessivamente a responsabilidade pelo bem-estar de um ou de ambos os pais. São mesmo aqueles pais super negligentes que a criança pode ter tido ou não outros irmãos e ela é que cuidava dos irmãos, cuidava até da própria família. Foi obrigada a crescer muito, muito cedo. E então passamos à inibição emocional. Refere-se à crença de que é preciso inibir as emoções e impulsos, e especialmente a raiva. Porque uma expressão de sentimentos prejudicaria os outros, ou levaria à perda de autoestima, ao embaraço e à retaliação ou ao abandono. As pessoas são altamente atritas a ataques cardíacos, a AVCs, né? Porque eles nunca exteriorizam a sua raiva. Jamais. Engolem tudo. Né? E não é o fruto de longanimidade. Não tem nada a ver com isso. Porque o longânimo também disciplina e impõe a harmonia na hora. Estas pessoas podem não ter a espontaneidade ou parecer contidos. Esse esquema é frequentemente provocado por pais que desencorajam a expressão dos sentimentos. Nunca o deixam. Ele nunca se pode expressar com o pai. Não. Um senhor, uma senhora, uma menina, nunca pode ser assim, tem que ser isto. Ou seja, a personalidade dele, o caráter dele esfumou-se. Vamos então para os padrões inflexíveis ou crítica exagerada. Refere-se a duas crenças relacionadas. As pessoas acreditam que nada do que fazem é suficientemente bom. Que eles sempre devem se esforçar mais ou enfatizam excessivamente valores como o status, riqueza e poder, à custa de outros valores como interação social, saúde ou felicidade. Tanto eles, como acham que nunca são bons, têm que se munir de muitos bens materiais para então se acharem que assim já têm um status elevado, são reconhecidos, não é? E considerados pela sociedade. E isso, claro, vão abandonar a família,
vão dar cabo da saúde e a felicidade, então, nem nunca conheceram o que é isso. Pensam que a felicidade é um bem alcançado. Normalmente, esses filhos tiveram pais que nunca estavam satisfeitos e davam aos filhos um amor que estava condicionado a realizações notáveis. Portanto, vamos ali se tu fizeres isto. Vais ter isto se tu te portares assim. E então, isso pode ser boas motivações, mas no equilíbrio. Agora, neste estado totalmente desequilibrado, óbvio que é um grande erro. Agora, passemos então à penúltima, que é o merecimento, grandiosidade. Refere-se à crença de que a pessoa deveria poder fazer, dizer ou ter tudo o que quisesse, independentemente disso magoar os outros ou lhes parecer razoável. Ela não está interessada nas necessidades dos outros, nem está consciente do custo a longo prazo de afastá-los. Os pais que são excessivamente indulgentes com os filhos e não estabelecem limites, atual sociedade, sobre o que é socialmente apropriado, podem favorecer o desenvolvimento desse esquema. Portanto, a criancinha acha que vão atender tudo na vida, sem ela se esforçar, sem merecer. E então é esta sociedade que depois rouba, é subornada, é uma vergonha para eles e para o próximo. Alternativamente, algumas crianças desenvolvem esse esquema para compensar sentimentos de privação emocional, defetividade ou indesejabilidade social. Passemos então agora ao último, que é o autocontrole e ou autodisciplina insuficientes. Refere-se à incapacidade de tolerar qualquer frustração na busca de objetivos. Se ele se frustra, acabou. Assim como a incapacidade de conter a expressão de impulso ou sentimentos. Ele reage logo, com desdém, com ira, com revolta, se não consegue aquilo que era à primeira. Quando a falta de autocontrole é extrema, comportamentos criminosos ou aditivos, recorrer a vícios, regem a vida. Portanto, ele não consegue, também não se esforça para isso e então álcool, drogas, roubos, assaltos, assassínios. Os pais que não modelaram o autocontrole ou não disciplinaram os filhos adequadamente podem predispô-los a ter esse esquema quando adultos. Claro que não é uma regra infalível, mas quase sempre o bandido, aquela pessoa que já vimos que não é? Mas que muitos chamam de mau caráter, não é? Tudo culpa dos pais. A maioria. Não disciplinaram. O menino tinha sempre não tinha autocontrole, fazia tudo o que queria, o pequeno ditador, o pequeno príncipe. E isso paga-se gravemente, gravemente. E o pai sempre desculpa a mãe, coitadinho, ele não fez por mal. O bandido é você que o cria, pai, mãe. E então como é que estes esquemas funcionam? É por meio de 3 processos que os esquemas exercem a sua influência sobre o nosso comportamento. E são eles: processo de manutenção do esquema. Ao nível cognitivo, portanto, conhecimento, a pessoa tem uma atenção tendenciosa ou supervaloriza informações
que são consistentes com o esquema mental. Portanto, ele vai sempre munir de apoios ao seu pensamento. Exemplo: quem tem o esquema de vulnerabilidade a danos e doenças tende a vasculhar o seu corpo em busca de sinais que venham indicar algum tipo de doença. Portanto, ele vai procurar. Este nível comportamental, ao receber uma crítica, tendo o esquema de defetividade e vergonha, a pessoa corrobora as suas ideias de inadequação. Alguns exemplos: eu não consigo. Meus pensamentos negativos são mais fortes que os positivos. É difícil sair de onde estou. Sempre fui assim, como é que eu vou mudar? Sou tanso, sou idiota, sou feio. Aceito tudo o que ele diz. Com pensamentos deste tipo, a pessoa mantém os seus esquemas mentais de forma a gerar sofrimento contínuo. Não é um demónio, é a sua mente. Tais esquemas mentais se ativarão constantemente de forma a levar o indivíduo a não realizar o seu projeto de vida. Você está sempre a auto-sabotar-se. Você, sua mente. E vai comprometer o psíquico com doenças do tipo depressão, ansiedade, psicossomáticas e na evolução possíveis transtornos psiquiátricos gravíssimos. Se você não parar, não quiser se curar, o seu fim vai ser terrível. Terrível. Processo de evitação do esquema. Este mecanismo que mantém a validade dos esquemas funciona com o objetivo de evitar um contacto direto com o esquema. No nível cognitivo, conhecimento, a pessoa pode falar: não quero pensar sobre isso. No nível afetivo, há o bloqueio de sentimentos. No nível comportamental, indivíduos com o esquema mental de indesejabilidade social e alienação tendem ao isolamento social. Exemplo: prefiro ficar em casa vendo televisão do que ir para aquela saída. Mais exemplos de pensamentos automáticos desse processo: não irei ao jogo de vôlei da empresa, vou ficar em casa vendo TV. Uma separação agora não é viável. Esperarei mais um ano para ver se ele melhora o tratamento agressivo para comigo. Apresentar o trabalho? Nem pensar. Pode ir você. Falar com a menina? Não, deixa quieta. Estou com saudades dele. Vou telefonar. Não, é melhor não incomodá-lo. Queria esclarecer esta dúvida, mas não sei. Bem, deixa para depois. Com pensamentos deste tipo, a pessoa evita que o esquema mental se ative. Veja que se o indivíduo fazer o que realmente deseja, ele estará ativando os seus esquemas mentais. Como essa ativação é dolorosa para o psíquico e insuportável para a consciência, a pessoa evita realizar o seu desejo. Com essa estratégia permanente, ele vai adoecendo o físico e o mental, sem perceber que ao evitar a dor psicológica, mantém os esquemas mentais sobrevivendo, mas com muita gasta energia no seu psicológico. Desta forma, cada vez menos irá desenvolver novas habilidades cognitivas, afetivas e comportamentais.
E agora a última, que é o processo de compensação do esquema. Uma pessoa que apresenta um esquema mental mal adaptativo de fracasso em realizar-se pode engajar-se em uma série de trabalhos e projetos, ficando subcarregado de tarefas das quais não consegue dar conta. Como reflexo disso, nenhum trabalho ou projeto será concluído com o nível de qualidade esperado pela pessoa, reforçando as suas ideias de insucesso. Sempre autossabotagem. Sempre o teu ego te está a sabotar. Aqui poderá perceber que este processo tende a compensar algum esquema cognitivo com outro esquema cognitivo. Né? Ele evita um erro com outro erro. Exemplos de pensamentos automáticos desse processo. Eu ajudo você com esse trabalho, sim. Devo ajudá-lo sempre. Normalmente este funcionário ficará depois do horário fazendo horas extras para conseguir concluir o seu trabalho. Ele, como ajuda todos e ninguém o vai ajudar, depois tem que ficar lá ele. Isto parece ser uma coisa muito altruísta, não é? Muito cristão, mas não tem nada a ver com isso. Nada. Este esquema de autossacrifício compensando o esquema de abandono. Não me realizo sexualmente e ainda vem este sujeito querer tirar vantagem do meu trabalho. Normalmente este indivíduo terá uma tendência à agressão verbal ou física no ambiente de trabalho ou em casa. Este esquema da falta de autocontrole, compensado com o esquema de merecimento e grandiosidade, deve ser amistoso, carinhoso e não deve falar o que pensa. Este pensamento levará o indivíduo a ser submisso e a se autossacrificar para ganhar o amor das pessoas. Este esquema de subjugação compensando o esquema de privação emocional. Eles vão alternando os esquemas, sempre no erro, um erro para compensar outro, um erro para compensar o outro. E é assim a vida. A vida passa-se assim, infelizmente. E depois isto tudo é o diabo que me segredou ao ouvido. Eu mereço realizar-me em meu projeto de vida a todo custo. Ele merece. E este pensamento levará a pessoa a ser submissa ou agressiva para compensar a não realização do esquema de merecimento e grandiosidade. Portanto, é ou bruto, ou um falso humilde, um masoquista, porque lá está. Os paizinhos dele, achavam que ele merecia tudo, sem qualquer esforço. Toma lá, meu menino, tu choraste, tu fizeste um mau gesto, o paizinho dá. Boa. Ai, os pais dois. Isto é um esquema de falta de autocontrole compensando o esquema de merecimento e grandiosidade. Normalmente o estilo de compensação acaba ativando com frequência o esquema de falta de autocontrole e autodisciplina. É importantíssimo lembrar que todos os pensamentos automáticos são processos irracionais, inconscientes. E muitos deles não são percebidos pela pessoa ou apenas parte deles é percebido. Por isso é que é sempre as forças das trevas andam-me a rondar. O diabo anda ao redor. E então, vamos agora ao zénite do estudo, que é os transtornos da personalidade. Os transtornos de como o seu caráter se manifesta.
Portanto, mas antes de mais vamos ver então o que é o transtorno da personalidade. São padrões de funcionamento psicológico com fortes traços inflexíveis e mal adaptativos, pois claro, que causam prejuízo no funcionamento familiar, social e ocupacional. Personalidades bizarras e excêntricas são do grupo A. E logo começa com a paranoide. Padrão de desconfiança e convicção excessivo. Exemplo, a minha esposa é infiel. Então, vemos isto, né, no meio cristão, que é uma coisa aflitiva no meio religioso. Vocês vão ver que tudo isto, onde se manifesta mais, é ou no meio político ou no meio religioso. Impressionante, não é? Por isso vem quando as duas se juntam, a loucura que é. E então ele busca provas, não é? Busca provar para os outros. A pessoa hipervigilante ao perigo e não confia em ninguém. Tem expectativas de ser manipulado, enganado ou inferiorizado. Estão a ver, os desigrejados encaixam aqui que nem uma luva. Tanto eles, vou ser manipulado, enganado, inferiorizado. Esta gente tem tanto conhecimento, vai-me inferiorizar. A crença central sobre si é que sou fraco e vulnerável, então devo ficar vigilante e ou agir agressivamente ou defensivamente. A regra condicionada: se eu pensar que os outros não são confiáveis, conseguirei me proteger, mas se eu confiar nele, eles vão